Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite para você. Para compensar as perdas econômicas na pandemia, o governo de São Paulo reduz imposto sobre o leite e a carne e abre linha de crédito para pequenos empresários. E a vacinação para pessoas de 72 a 74 anos foi antecipada em 3 dias no estado. E você vai ver também. Fiocruz entrega as primeiras 500 mil doses do imunizante de Oxford AstraZeneca envasadas no Brasil. Indicado para o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga defende o distanciamento social e quer padronizar o tratamento aos pacientes de Covid no país. Setor de emergências de hospitais de Porto Alegre passam a atender apenas casos gravíssimos. Em Fortaleza, a rede particular está em colapso. O Ministério da Saúde divulgou o número de mortes por Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. A repórter Estela Freitas atualiza esses números para a gente ao vivo agora, né, Estela? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Olha, teve uma queda de ontem para hoje, mas ainda assim os números de vítimas do novo coronavírus são assustadores. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.648 mortes por Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. São 194 a menos que o balanço anterior. Mas o Conselho de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, divulgou agora há pouco o número de 3.149 mortes. Isso porque eles incluíram nesses dados 501 mortes do Rio Grande do Sul que não tinham sido contabilizadas ontem. Vamos falar agora do estado de São Paulo. Os números também continuam altos. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 617 mortes por Covid-19. Ontem tinha chegado ao recorde, o maior número desde o começo da pandemia de mortes diárias, 679. Então, teve uma leve queda, a gente percebe aí uma perspectiva de melhora, essa esperança. Agora é aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Na capital, mudando um pouquinho de assunto, hoje começou o recesso escolar para 1 milhão de estudantes da rede municipal. É um recesso que foi antecipado, que deveria acontecer em julho, e isso para diminuir as atividades nas escolas nesse período. O retorno está previsto para o dia 5 de abril. E a Prefeitura também reafirmou que vai manter vagas em creches abertas para filhos de trabalhadores das áreas essenciais, então da saúde, da segurança, assistência social e serviços funerários. Esses pais que não têm como manter as crianças em casa nesse período de fase emergencial. Então, o atendimento é para crianças de 0 a 3 anos. E o estado de São Paulo também, o governo do estado chegou a sinalizar novas medidas de restrição, restrições mais duras que seriam anunciadas hoje, mas João Dória acabou anunciando um pacote de medidas econômicas para ajudar os comerciantes. Vamos ver na reportagem de Joyce Mafezoli. O próprio governador João Dória, no início da manhã, sinalizou que medidas mais rigorosas seriam anunciadas hoje. Nós estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. E São Paulo, com a orientação, repito, do Centro de Contingência do Covid-19, adotará novas medidas a partir desta decisão. No entanto, a informação não foi confirmada na coletiva com os jornalistas. O Centro de Contingência alegou que é preciso aguardar para ver os resultados da fase emergencial iniciada na segunda-feira. Dória anunciou um pacote de medidas econômicas para amenizar o impacto dos setores mais afetados. O Estado vai liberar uma linha de crédito de 100 milhões de reais para bares e restaurantes e outros 50 milhões de reais para salões de beleza, comércio, academias e eventos. A taxa de juros é de até 1% ao mês e carência de 12 meses para começar a pagar. O governo anunciou também que vai zerar o imposto do leite e diminuir o ICMS da carne. Micros e pequenos empresários inscritos no Simples Nacional terão redução de 13,3% para 7% na compra para a revenda ao consumidor da carne bovina, suína e do frango. As medidas valem a partir de abril. É um gesto muito claro do governo de São Paulo de tentar apoiar, nesse momento difícil da vida econômica do país, esses setores que são importantes, são setores de alimentos que justamente vai ao encontro da demanda da população mais carente. Ainda para ajudar na economia, o Estado prorrogou a suspensão do corte de água e gás encanado para o comércio e serviços até 30 de abril.
Com a entrega de mais 2 milhões do imunizante da Coronavac na manhã de hoje ao Ministério da Saúde, o Instituto Butantan totaliza a disponibilização de 22 milhões e 600 mil doses. Em São Paulo, a vacinação para idosos de 72 a 74 anos foi antecipada em 3 dias e começa na próxima sexta-feira. 730 mil pessoas nessa faixa etária devem ser imunizadas. Isso foi possível graças às entregas que o Instituto Butantan fez na segunda-feira. Isso foi os 3 milhões e 600 mil doses enviadas ao Ministério da Saúde. O quantitativo de São Paulo ficou conosco e nós conseguimos que toda a logística ela rodasse os 645 municípios. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 89,9% no estado e de 90,6% na Grande São Paulo. 67 municípios já atingiram a capacidade total de internação. O estado vive o momento mais crítico da pandemia, com recorde de mortes. E no primeiro dia de onda roxa em Minas Gerais, teve gente que desrespeitou as medidas de restrição. O estado bateu mais um recorde de mortes e de casos confirmados de Covid-19. Uma das medidas impostas pela onda roxa é a restrição de circulação nas ruas. As pessoas só podem sair de casa para atividades essenciais. Mas não foi o que se viu hoje cedo em Belo Horizonte. Eu desci para ver se tinha alguma coisa aberta, porque eu viajo amanhã. Mas, pelo visto, eu cheguei, estava fechado e agora eu estou indo embora, está fechado também. Eu vim na empresa para poder pegar o carimbo do seguro-desespero. Mesmo com as lojas fechadas, havia muita gente na região central da cidade. Algumas pessoas pareciam apenas observar o movimento, outras sequer usavam máscara. Este homem ficou irritado ao ser abordado pela nossa equipe. O homem fala que vai fechar o quê? O pessoal não para de andar, ué. Por determinação do governo, todos os 853 municípios do estado estão na onda roxa, a mais restritiva do programa Minas Consciente. Até mesmo reuniões entre parentes que não moram na mesma casa estão proibidas. Das 8 da noite às 5 da manhã, haverá toque de recolher. A implantação de barreiras sanitárias pelos municípios também é obrigatória. Esta foi montada no desembarque da rodoviária de Belo Horizonte. Quem chega de viagem passa por verificação da temperatura corporal e de sintomas da Covid-19. Pela manhã, 3 passageiros foram orientados a procurar atendimento médico. As divisas com outros estados também serão reforçadas. É essencial essas precauções agora para ver se ameniza um pouco a pandemia. Mais lugares deveriam de ter o mesmo exemplo que aqui está tendo, né? De ontem para hoje, Minas Gerais registrou recorde de mortes e de casos confirmados de Covid-19. Foram 314 óbitos e 11.045 novos infectados. Nos hospitais da rede pública, mais de 86% dos leitos de UTI estão ocupados. Em diversos municípios, não há mais vagas. Tem que fechar tudo. Já que não respeita de um jeito, vai ter que respeitar do outro, né? E após as emergências de hospitais fecharem as portas em Porto Alegre, uma adaptação permitiu a reabertura. Agora, os atendimentos estão restritos aos casos gravíssimos. A alta demanda nos hospitais de Porto Alegre atingiu todos os setores. Com as unidades de tratamento intensivo esgotadas, leitos improvisados começaram a ser montados nas emergências. E o atendimento desse setor, tão importante para uma instituição de saúde, precisou ficar restrito. O Hospital de Clínicas fechou a unidade e segue com a medida. Já a Santa Casa de Porto Alegre reabriu as emergências, com restrições, após 2 dias fechadas. Obviamente que todos estão acima das suas capacidades, não é só a Santa Casa, todas as instituições, as UPAs também, obviamente, isso a gente consegue ver diariamente isso. No Hospital Conceição, o atendimento segue restrito a casos graves que chegam através de ambulâncias. A instituição, que opera 100% pelo SUS, recebeu 8 pacientes nesta terça-feira e também não tem previsão de uma retomada do setor ao normal. E nós estamos avaliando o retorno do nosso atendimento se tivermos condições seguras. A terça-feira foi de recorde no estado. 502 pessoas perderam a vida vítimas de Covid-19 no Rio Grande do Sul. O maior número contabilizado em um único dia, desde o início da pandemia. Somente nos primeiros 15 dias de março, já foram mais de 2.300 mortes por Covid em solo gaúcho.
um número que representa mais do que todo o mês de dezembro, que até então era a pior fase da pandemia. Se a sociedade precisa seguir os cuidados para não piorar ainda mais o sistema de saúde do Estado, as instituições também possuem um desafio para os próximos dias. Acho que o maior desafio é a gente conseguir manter essa estrutura que já estamos fazendo e tentar a manutenção dessas questões psíquicas também. No Ceará, mais de 90% dos leitos de UTIs estão ocupados. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os hospitais privados de Fortaleza entraram em colapso. Este hospital privado, um dos maiores da capital cearense, teve recorde de internações por Covid-19. 715 pacientes, o número mais alto desde o início da pandemia. Com 95% de ocupação nas UTIs, novos leitos foram abertos na área de emergência. Nosso maior medo sempre foi chegar a um ponto de não dar conta de atender todo mundo, tá? E, infelizmente, a nossa capacidade de expansão está acabando e a gente começa a ter muito medo que isso aconteça. A Secretaria da Saúde reconhece que o momento é crítico. Todos os hospitais privados de Fortaleza estão em colapso, 100% deles. Diariamente eu tenho solicitações para ajudar, para colaborar. Dados do IntegraSUS mostram que a rede hospitalar do Ceará, entre unidades públicas e privadas, está com 92% de ocupação nos leitos de UTI. Nas alas para adultos, a taxa passa dos 95%. As enfermarias estão com 80% dos leitos ocupados. Nos últimos dias, o governo do Ceará abriu 293 leitos exclusivos para Covid-19. Atualmente, a rede estadual tem mais de 3.600 leitos para a doença. E hoje chegou o 9º lote da vacina Coronavac do Butantan, com mais de 180 mil doses. Em todo o estado, mais de 600 mil pessoas foram vacinadas. Também foi anunciada a compra de quase 6 milhões de doses da vacina russa Sputnik. A Fiocruz entregou ao Programa Nacional de Imunização as primeiras doses da vacina de Oxford AstraZeneca envasadas aqui no Brasil. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou que metade da população brasileira estará vacinada até julho. Esperança. Foi assim que a presidente da Fiocruz definiu o dia de hoje, após entregar 500 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca, produzidas na fundação. O primeiro lote, feito a partir de insumos importados da China, foi concedido ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que fará a distribuição aos estados. Amanhã serão entregues mais 580 mil doses, totalizando 3.800.000 vacinas até o fim deste mês. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ressaltou que o atraso na entrega do ingrediente farmacêutico ativo prejudicou o país. Isso não foi por falta de trabalho da Fiocruz, nem da equipe do Ministério. Nós tivemos um atraso na chegada do insumo farmacológico que vem da China. A previsão para a primeira quinzena de janeiro chegou no dia 27 de fevereiro. Então, são 45 dias de atraso e isso nos fez sangrar. A expectativa da Fiocruz é de começar a fabricar 1 milhão de doses da vacina por dia a partir de abril. Com isso, o Ministério da Saúde espera imunizar toda a população brasileira até o fim do ano e acredita que a pandemia no país estará controlada ainda no segundo semestre. Essa é a nossa missão. E para isso, nós precisamos das vacinas com um leque de 7 laboratórios diferentes, para que não haja risco de interrupção. Todos contratados. Vai começar agora. Vai concluir agora. Quem também participou da cerimônia foi o cardiologista Marcelo Queiroga, que vai substituir Pazuello no comando da pasta. Temos pela frente uma transição de cargo de ministro e apenas uma continuidade do trabalho. O doutor Marcelo Queiroga reza na mesma cartilha. Só que tem um pequeno detalhe.
Eu vou entregar para ele um ministério estruturado, organizado, funcionando. Queiroga afirmou que o número de mortes no Brasil vai diminuir com as políticas de distanciamento social e com a melhora no atendimento hospitalar. Vamos trabalhar para conseguir homogeneizar a conduta assistencial no país como um todo. Por exemplo, as nossas UTIs, nós temos que ter protocolos uniformizados de assistência, nós temos que transferir as expertises dos grandes centros para as unidades de terapia intensiva que estão nas cidades mais distantes, nos estados menores. Questionados sobre os eventos adversos da vacina Oxford-AstraZeneca, a Fiocruz e a Secretaria de Vigilância em Saúde voltaram a afirmar que o imunizante é seguro e eficaz e que não há evidência científica de que a vacina possa provocar trombose ou embolia pulmonar. A população brasileira pode ficar tranquila com relação aos imunizantes que este Ministério distribui. E, claro, monitoramos, juntamente com a Anvisa e com todo o nosso Sistema Único de Saúde, todo e qualquer evento adverso advindo não só deste imunizante, como de qualquer outro imunizante que venhamos a distribuir pelo nosso Programa Nacional de Imunização. E com a chegada de um novo lote da Coronavac, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai retomar o calendário de vacinação para o grupo de 75 anos. A campanha tinha sido parcialmente interrompida na última sexta-feira por falta de imunizantes. Apenas quem já tinha recebido a primeira dose continuou a ser vacinado na capital. Além de destinar 2 dias para cada faixa etária, com o objetivo de evitar aglomeração, a Secretaria Municipal de Saúde adotou uma nova estratégia. A partir de amanhã, homens e mulheres serão atendidos em dias separados. Quinta-feira será a vez da população feminina, na sexta, da masculina. E sábado é o dia da repescagem para o grupo com 75 anos ou mais. Um dos grandes desafios dessa pandemia é enfrentar o transporte público das grandes cidades quase sempre lotados. Com as frotas reduzidas, passageiros se aglomeram nos veículos. Cenas como estas são diárias nas estações e nas composições do BRT, o sistema de corredor rápido para ônibus biarticulados que atende as zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Na estação Salvador Allende, não tem como entrar. O distanciamento social nos ônibus é tarefa impossível. Muitos passageiros sequer usam máscaras. Plataformas e veículos ficam lotados. Muito cheio, os ônibus tudo lotado, não dá nem para entrar. Muito cheio, não tem como, é muito entupido, a gente vai amassado dentro desse BRT. Apertados nos ônibus, os passageiros também têm dificuldades para desembarcar. Ontem eu vim no ônibus super lotado, entendeu? Uma moça machucou o pé, a outra machucou o braço. Agora mesmo a moça desceu aqui comigo e machucou o pé. A situação precária dos BRTs em meio à pandemia ganhou ainda mais repercussão depois que o publicitário Felipe Pinheiro, de 25 anos, publicou nas redes sociais uma foto de um ônibus lotado. A gente percebe que não existe uma preocupação com o transporte público. E aí fica o questionamento em nós. Será que o Covid não entra só no BRT? Será que o Covid não entra só no transporte público? Será que o Covid só entra nas igrejas, nos bares e restaurantes, enfim? A Prefeitura do Rio admite que atualmente o BRT funciona com um número de ônibus muito abaixo do que deveria. Um estudo realizado em fevereiro pela Secretaria Municipal de Transportes apontou que o sistema tem operado com menos da metade da frota prevista no contrato de concessão. No levantamento realizado em fevereiro, a Secretaria de Transportes só encontrou 199 ônibus da frota prevista de 413 veículos. Como não há perspectiva de melhoria do serviço, a Prefeitura deve intervir no sistema e realizar uma nova licitação. Mas o BRT não é o único sistema a enfrentar o problema de superlotação. Passageiros contam que nos trens e no metrô também é impossível praticar o distanciamento. A gente está tendo todo dia que pedir a Deus para que a situação que a gente não se contamine, não contamine as pessoas em casa, porque a gente está aglomerado dentro do trem, é cheio todos os dias. Isso em todas as grandes cidades brasileiras. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, prorrogou em uma semana as medidas para conter o avanço da Covid-19. O decreto proíbe a permanência de pessoas na rua entre as 11 da noite e as 5 horas da manhã. A medida ainda estabelece horário escalonado para o funcionamento do comércio e serviços para evitar aglomeração nos transportes públicos.
E a gente volta a falar com a repórter Estela Freitas, que tem mais informações ao vivo para a gente sobre o lockdown que foi decretado lá em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Estela, conta pra gente como é que vai funcionar esse lockdown. Quem for flagrado na rua pode até ser multado, é isso? Isso mesmo, Gabi. Quem não apresentar uma justificativa para estar fora de casa poderá ser multado em R$ 1.250. Essa foi uma decisão da Prefeitura para tentar frear o avanço da Covid-19 por lá. Isso porque a taxa de ocupação de leitos de UTI em São José do Rio Preto atingiu 100%. Essa medida de lockdown vai valer até domingo e nesse período só podem sair de casa profissionais da saúde, pacientes e também aqueles que mantêm atividades unicamente por delivery. O serviço de transporte público foi suspenso e até os pontos de drive-thru para vacinação foram fechados. Agora eu vou falar de Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo. Hoje começaram a valer medidas mais restritivas e vão até domingo, então serão 120 horas de confinamento. Supermercados, açougues, padarias só vão poder funcionar por delivery, assim como restaurantes. Essa medida veio depois da cidade registrar 20 mortes num único dia. Gabi. Estela, agora sou eu, Mauro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele projeto inédito do Butantan, da vacinação em massa em Serrana, no interior do estado, teve mais uma etapa. Que etapa foi essa? Oi, Mauro, boa noite a você, boa noite a todos mais uma vez. Exatamente, a nova etapa é a vacinação com a segunda dose da Coronavac. Então, o ritmo vai ser do mesmo jeito que foi com a primeira dose da vacina. Então, os voluntários, eles são divididos em grupos por cores. Eles têm que respeitar essa ordem e também é importante reforçar aqui que eles têm que ser vacinados com a segunda dose no mesmo local onde receberam a primeira dose. Então, é isso por enquanto. A gente volta com mais informações a qualquer momento. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. R$ 4 milhões, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Por causa das novas medidas do governo de Minas Gerais contra a Covid-19, o Corpo de Bombeiros decidiu suspender temporariamente as buscas em Brumadinho. A previsão é de que as atividades na área da mineradora parem por 15 dias. 11 corpos das 270 pessoas mortas no acidente do rompimento da barragem ainda não foram encontrados. Durante este período de pausa, somente alguns militares vão permanecer na base da cidade para auxiliar os funcionários da mineradora nas atividades essenciais de preparação da área e drenagem do terreno. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. Assim, a Selic passa a ser de 2,75% ao ano. Essa é a primeira alta em 6 anos. E desde agosto do ano passado, a Selic estava em 2%, o menor patamar da história. A alta foi um pouco acima daquela que era esperada pelos analistas do mercado financeiro. Eles esperavam uma alta de 0,5 ponto percentual, foi de 0,75%. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, quase 10 milhões e 300 mil pessoas já se recuperaram da doença. 1.122.000 estão em acompanhamento. O número de mortes desde o início da pandemia passa dos 284 mil. E agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A quinta-feira vai ser um dia instável da região norte e boa parte do centro-oeste, onde a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No sul, essa instabilidade atinge boa parte do Paraná e de Santa Catarina por conta da atuação de um sistema de baixa pressão que é o responsável pela formação das nuvens carregadas. Já no sudeste, a gente vê o mapa assim todo escuro
mas o sol aparece durante o dia e depois, no final da tarde, pode chover em pontos isolados de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e também de Minas Gerais. No Nordeste, ainda chove de forma fraca e isolada no Piauí, no Ceará e também no Rio Grande do Norte. Nesta faixa, que está em amarelo, o tempo continua firme. Em Salvador, a quinta-feira vai ser quente e os termômetros podem chegar aos 31 graus. No Centro-Oeste, apesar da previsão de chuva, também esquenta e em Cuiabá deve fazer 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, e o ex-PM Elcio de Queiroz, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, se tornaram réus também na esfera civil. Eles vão responder ao processo de indenização por danos morais e materiais movido pela viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benício, do PSOL. Enquanto o processo é julgado, a Justiça congelou R$1 milhão nas contas dos acusados e determinou o bloqueio de todos os bens da dupla. Eles já respondem na esfera criminal pelo duplo homicídio. No último domingo, o crime completou 3 anos. A 13ª Vara Federal de Curitiba decidiu manter o bloqueio de bens do ex-presidente Lula. A decisão consta no despacho que determinou o envio ao Distrito Federal dos processos relacionados à Lava Jato. O bloqueio de bens do ex-presidente foi realizado na ação que investiga doações ao Instituto Lula. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou o envio das ações penais sobre o triplex de Guarujá, o sítio em Atibaia e o Instituto Lula para a Justiça do Distrito Federal, alegando a incompetência da Vara de Curitiba para julgar esses casos. Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros mostra que o número de mortes por doenças cardiovasculares aumentou no Brasil durante a pandemia. Mais uma preocupação para o sistema de saúde do país, que já mostra sinais de lotação em vários estados. Quem vê a dona Perpétua com dificuldade para subir essa escada nem imagina o quanto ela era ativa, mesmo do alto dos seus 86 anos. Há 8 meses, ela teve um AVC. Foi socorrida em tempo, mas a vida não voltou ao normal. Eu andava mais ou menos 40 minutos e hoje em dia eu dou máximo meia hora e não ando mais, fico cansada. Infarto, 50% deles, em até 50% deles, não chegam ao pronto-socorro, porque infelizmente a pessoa morre antes do atendimento. E em doenças cardiovasculares, o mais importante é você buscar ajuda e ser atendido com maior rapidez possível. Mas a prevenção ainda é a melhor saída. Praticar exercícios físicos, adotar hábitos saudáveis de alimentação e ir ao médico com frequência. Tudo isso pode evitar uma corrida ao pronto-socorro. O número de mortes por doenças cardiovasculares aumentou durante a pandemia. É o que revela uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais e o Hospital da Paraíba Alberto Vanderlei. Foram levantados dados de cartórios de registro civil das 6 capitais com maior número de casos nos primeiros meses após a chegada da doença no país: Manaus, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. Entre 17 de março e 22 de maio de 2020, o número de mortes por infarto, AVC e problemas cardiovasculares aumentou em 132% em Manaus. Em Belém, o aumento foi de 126%, Fortaleza 87%, Recife 71,7%, Rio de Janeiro 38% e São Paulo 31,1%, comparando com o mesmo período de 2019. E com a pandemia, as pessoas ficam com hábitos mais sedentários, abusam de bebidas alcoólicas e de comidas por si só, de tudo, né? Proteína, carboidrato, coisas que engordam. E ficando em casa, acaba não fazendo exercício físico, né? Abandona até mesmo a caminhada por falta de espaço.
Também podemos observar que as pessoas pararam de buscar ajuda no hospital, que quando foi dito permaneçam em seu domicílio e façam apenas o que é necessário, o que é essencial, não foi levado ao pé da letra que a saúde é essencial. Por hoje é só, o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Boa noite, a gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau, tchau.